noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do professor Marquesan, professor Vanderlei, que estava presente, demais colegas professores e principalmente vocês, alunos, alunas, que é a razão do nosso existir, a razão também dessa universidade. Eu sou professor Djalma, como a apresentadora, a colega já falou. Eu sou professor da área das ciências humanas, sociais, aqui mais perto um pouquinho, tá ok? Perfeito. E trabalho aqui nas ciências sociais, no prédio 74A, e vamos falar hoje, assim, um assunto bastante pertinente, que eu gosto muito, que é o tema que eu tenho lido, na verdade, nos últimos tempos aí de pesquisa, que é sobre a ética e também a felicidade. Eu parabenizo vocês, principalmente a coordenação do curso, chefias, porque vocês são de uma área bastante importante, da área do conhecimento, a contabilidade. Eu sempre tenho dito assim que a universidade tem uma missão muito importante e bonita, que é a formação de quadros, de profissionais nas áreas das contábeis, da administração, na área da saúde, na área das engenharias, das agronomias, Mas a função também da universidade, antes de formar profissionais, é formar seres humanos. E dentro desse aspecto, toda a minha contribuição como professor, já quase há 30 anos de magistério superior, sempre tenho esse objetivo comigo. Tentar não apenas informar os meus alunos com conteúdos, com matérias, mas também com uma formação também humana. Entendendo sempre a educação, e como eu sou leitor da filosofia, tem um livro muito legal, muito bonito, que se chama A Paideia Grega. A Paideia Grega é de um pensador chamado Werner Jäger, que fez uma pesquisa sobre educação antiga, isso lá 2380 anos, ainda antes da nossa era, do nascimento de Cristo. E os gregos antigos, eles entendiam, na verdade, a educação de uma maneira bastante mais integral. Nós hoje entendemos a educação e formamos aqui, mais no aspecto cognitivo, racional e muitas vezes até instrumental e, no certo sentido, até utilitarista. Eu entendo, assim como os gregos, que a educação ela deve ser de uma forma bastante integral. Nós devemos formar o intelecto, a racionalidade, mas também formar a nossa inteligência, primeiramente emocional. A nossa inteligência o aspecto lúdico, o aspecto artístico, cultural. Aliás, chamar aquilo que os gregos chamavam de kalos kagatos, que é o homem bom e o homem belo. É isso. O objetivo da universidade, do conhecimento, é formar homens. E quando eu digo homens, não é o gênero homem, É formar homens e mulheres que sejam pessoas, que sejam seres humanos. Infelizmente, nós estamos entrando num período agora de governo, de conjuntura, vocês estão acompanhando certamente, que não é apenas as áreas humanas e sociais que foram encontradas como se fosse o bode expiatório. Todo mundo sabe que nas áreas do investimento, elas representam apenas 1% do investimento dos recursos federais para os cursos de filosofia, ciências sociais, como um todo, sociologia. Mas não sei, como um discurso bastante ideológico desse governo, acharam que a filosofia e a sociologia estão sendo culpadas, sei lá por quê, pelo atraso. Então, bastante conversas assim, tipo fake news, que nas universidades é um discurso altamente marxista, ideológico. Eu confesso para vocês, em 30 anos eu não tinha dificuldade de encontrar um professor marxista na universidade que ensine Marx. Especificamente, eu gostaria de ter um professor que ensinasse Marx na universidade, mas não encontro. Outra ideia de fake news, que na universidade tem nudes e tem... Olha, até eu gostaria de ter a sorte de encontrar na universidade, nesses 30 anos, nunca encontrei uma mulher que mostrasse o punho, muito menos se despisse. Mas tem essa ideia de que a universidade é um bando de maconheiro que fazem orgias e assim por diante. Eu, infelizmente ou felizmente, não encontrei essa realidade. Por isso eu quero trabalhar com vocês hoje
alguns aspectos daquilo que eu acredito. Acredito que nós estamos aqui para formar seres humanos e formar gente, primeiramente se tornar gente e humanos. E eu estou aproveitando para transmitir também pela rede social, né, pelo Facebook. Meu nome é Djalma Cremonese, vocês podem nos acompanhar também, solicitando amizade, que a gente aceita. E também temos um canal no YouTube com mais de 16 mil já pessoas que se inscreveram no nosso canal, e vocês também têm a liberdade. Se nada der certo e terminar a filosofia e a sociologia, me tornarei um youtuber. Vocês dão risada, né? Já começaram a monetizar os meus vídeos, já ganhei R$12, mas então já estou bem faceiro. Possivelmente mais para frente possa de repente ter mais sucesso como youtuber também. Perfeito? Bom, eu vou passar algumas ideias aqui, eu gostaria de não cansar vocês. Também aquilo que eu vou falar não é um dogma, não é uma verdade inquestionável. Tudo aquilo que eu falar para vocês é uma leitura de um professor que acredita, que tem convicção, mas é altamente refutável, altamente questionável. Porque na filosofia nós não temos uma verdade. Claro que vocês são das áreas mais humanas, técnicas, é o resultado que está ali, é o resultado. Para nós, conhecimento, a verdade, o que é sempre questionável. Então eu vou colocar algumas ideias aqui que para mim me ajudam a viver melhor como ser humano, porque além de professor, de pesquisador, eu sou pai de uma menina adolescente, tenho uma esposa, tenho uma família, sou um cidadão, e para isso eu tenho que me compreender como ser humano. Ter essa empatia com os meus alunos, ter esse carinho com os meus amigos, ter essa saúde que eu estou tendo agora, na verdade, tudo isso me faz um ser humano, perfeito? Então, eu vou passar aqui algumas ideias, vamos ver se o meu... isso. Então, como é que surgiu essa ideia, colegas, dessa aula que eu estou trabalhando aqui na universidade e pesquiso esse tema há 10 anos, especificamente. Começou assim, com uma DCG, vocês sabem que é uma disciplina complementar de graduação. Trabalhando ética, trabalhando felicidade. Só que ela tinha uma nomenclatura bastante estranha e normal. Se chamava Introdução à Filosofia. Tive 12 alunos, 14 outros semestres, e foi diminuindo. O antepenúltimo semestre, eu tive um aluno matriculado. E eu perguntei comigo, o que eu faço com esse aluno se ele desistir? Eu perco a disciplina, vou ter que trabalhar de novo, né? Porque a gente é obrigado a trabalhar 2 disciplinas. E era assim, eu marcava o encontro com ele, ia para a sala de aula, ele não aparecia em aula. Acontecia isso. E quando ele vinha para a aula, daí eu não ia na aula. Então sempre dava um desencontro. Bom, o nosso curso de bacharelado passou por uma reestruturação e a disciplina de filosofia passou a ser obrigatória. E eu, dado por um colega da filosofia. E eu pensei comigo, vou continuar dando essa disciplina, mas eu tive um momento de um insight, vou mudar a nomenclatura, coloquei felicidade. Então, para alegria nossa, repercutiu muito na mídia, nos jornais locais, nos meios de comunicação. E nos últimos 2, para terminar essa história, nos últimos 2 semestres nós tivemos já 2 turmas. Na primeira nós tivemos matriculado 68 alunos, e essa agora que a colega até do curso aqui, como é que é o teu nome, colega? A Kelly está fazendo com a gente, já temos 94 alunos matriculados. Então estamos trabalhando lá no auditório do CCNE, que é o auditório ali perto da Ponte Seca, né? Com um público diverso, né? Nós temos contabilistas, nós temos na área da saúde, da medicina, áreas da sociologia, da arquivologia. Então nós temos mais de 20 cursos lá. Então sugiro a vocês assim no próximo semestre, se alguém tiver interessado de fazer essa disciplina que é complementar, e serão bem-vindos a gente discutir temas bastante pertinentes da existência humana, né? Eu estava lendo um livro essa semana e concluí, e sugiro também o nome dele, é Nuccio, escreve N-U-C-C-I-O, Nuccio Ordini, que é um pensador italiano, que ele diz que
as áreas das ciências humanas e sociais, elas são imprescindíveis para a formação humana, e que hoje nós estamos muito na palavra utilitarismo. Muito da minha vida acadêmica, os alunos perguntavam assim: professor, por que filosofia? Para que filosofia? Para que sociologia? E eu dizia assim: olha, se ela não servir para nada, ela já está servindo para alguma coisa que você está questionando as aulas de filosofia, está fazendo com que você pense. Então ele fala assim: hoje a visão de educação é essencialmente utilitarista. Essa é a palavra que ele utiliza. Utilitário, serve para alguma coisa. Nós temos que sair daqui aptos para o mercado de trabalho. Se você é um ser humano que se conhece ou não, é um detalhe. Tanto é que vocês estão aqui para se formar e ascender no mercado de trabalho. Eu vejo com bastante preocupação essa questão da universidade, que não se preocupa com a formação humana. Muitas vezes nós precisamos, como seres humanos, uma palavra de apoio, ouvir as pessoas, um professor, entre vocês mesmos. E às vezes o problema que você está sentindo, você pensa que é só seu esse problema, mas não é. Todos nós sofremos, porque somos seres contingentes. Sentimos saudades, até tristeza, até melancolias. Claro, se a tristeza for recorrente, ela for sistemática, ela carece de medicamento, de análise, de psicólogo, para a gente ajudar. Hoje, uma das grandes doenças que nós estamos vivendo é a angústia, é a depressão, é a ansiedade, que está atingindo todos nós. Professores, alunos, muitos já cometeram suicídio, porque o suicida, na verdade, ele não quer morrer. Ele quer sair daquela angústia, daquele vazio, daquela dor que ele está sentindo. E a morte é uma alternativa. Então, por isso que eu estou trabalhando com essa questão. A minha contribuição é muito pequena, né, professor Marquesan? Mas assim, os professores que estão aqui podem também, além dos números, podem passar uma mensagem de empatia, de acolhimento. Conheço professores que tratam o aluno com distância, tratam o aluno com ameaças, né? Vai cair na prova, a teoria do cagaço, né? Exatamente. Aliás, tem pessoas que se levam muito a sério na vida, né? Se levam muito a sério, se envoltam numa pseudo-intelectualidade, de distanciamento das pessoas, e parece que estão vivendo já quase que no Olimpo. São divindades que a gente tem dificuldade até de cumprimentar. Bom, de onde vem, professor, essa ideia? A ideia, na verdade, que eu me fundamento é na filosofia e na psicologia mais positiva, na psicologia que é aquela que trabalha a questão do otimismo, do autoconhecimento. Então, na verdade, eu comecei lá com os gregos, que é a minha leitura, começo com Platão, Aristóteles, vou fazendo na verdade, um caminho cronológico a partir da filosofia e eu acredito muito que esses pensadores antigos, hoje está muito em voga a filosofia, tem muito ainda a nos ensinar, perfeito? Então começo por aí. Começo já desde a mitologia, passando pela filosofia. E o que sustenta a nossa tese de leitura no curso é um livro que eu, depois de 10 anos pesquisando, publiquei ano retrasado, 2017, que está aqui, Ética e Felicidade, lições da filosofia para uma vida boa, que eu trouxe, na verdade, 4 ou 5 exemplares aqui. Se porventura no final alguém gostaria de adquirir a R$40, um preço bastante, quase que acessível, né? Levar para casa para fazer a leitura muito simples dessas ideias que estão aqui, não são abstratas, não são canônicas, não são profundas, são leituras que eu fiz tentando passar uma ideia da filosofia muito para alunos secundaristas, aqueles pensadores neófitos que gostariam de adentrar no pensamento filosófico, uma leitura muito acessível, né? Então está aqui. E o curso, né, colega, se baseia um pouco nesse livro. Então está aí. Perfeito. Bom,
Eu começo explicando bem genérico, assim, para a gente depois, quem sabe, dar um espaço para alguns questionamentos, né? Se vocês não cansarem, algumas 3, 4 perguntas. Eu começo explicando no curso o que é a ética especificamente. A ética, então, é uma palavra grega que significa ethos, que os gregos criaram, que se chama morada, hábitos, costumes que o homem cria para viver bem. E esses costumes, esses hábitos, eles são valorativos, são valores que nós criamos, mas podem mudar também com o tempo, né? E muda também através da cultura, os aspectos assim geográficos também, o que para nós pode ser moralmente aceito ou eticamente aceito, em povos, em culturas diferentes, elas têm outros signos, outros significados. Então a ética são esses valores, são regras universais para reger a sociedade. E só o homem tem ética. As formigas, as abelhas vivem no seu instinto e assim viverão eternamente. Nós criamos conhecimento. Nós temos o senso do certo, do errado, o senso estético, da beleza, da racionalidade, de tomar decisões. E essa é uma característica própria nossa, dos seres humanos. Então, a ética varia com os tempos, mas e na verdade, as religiões, na verdade, todas elas se apossaram dessa ideia, que na verdade é assim, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é o fundamento da ética. Não queres fazer ao outro aquilo que os outros não querem que te faça. É o princípio básico de todas as religiões, que tem fundamento ético bastante importante. Professor, de onde surgiu esse debate na filosofia sobre a ética? Vocês certamente já ouviram falar na leitura que surgiu um teórico chamado Aristóteles, numa obra chamada Ética Nicômaco. Ali ele trabalha o conceito do que é ética, e ele diz que ética é um conceito que faz com que a gente se torne humano. Como é que a gente se torna humano, professor? A gente se torna humano treinando, pelo hábito, pelo costume. Como é que a gente se torna humano? Vivendo. Como é que a gente se torna humano? Se torna um grande pianista, um grande profissional, um grande esportista, treinamento, hábito, costume. E da mesma forma também, como é que a gente se torna ser humano? Pelo hábito, pelo costume. A gente vai adquirindo características morais para se tornar um ser humano. Se deixar o homem isolado por todo o tempo, ele não vai se tornar humano, ele vai imitar animais, seus grunhidos, seus latidos. O homem se faz homem convivendo, o homem se faz homem em sociedade, pelo pai, pela mãe, pelos professores, pelos colegas, pelos amigos, pelos irmãos. Então, homem, já dizia Dante Alighieri, que é um pensador medieval, da Divina Comédia, homem eu não sou, eu vou me tornando homem. Mário Sérgio Cortella, que é um grande pensador, vocês certamente já viram vídeos dele no YouTube, palestras caríssimas, né? Eu também faço palestra, viu, pessoal, mas tudo gratuito, né? Sou muito conhecido em Restinga Seca, Faxinal do Soturno e Ivorá, e Júlio de Castilhos. O pessoal gosta demais, assim. Quanto o professor cobra, assim, professor, olha, não sei a passagem, alguma coisa a mais, né? Mas o Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, né? São os popstars, né? Luiz Felipe Pondé, tem mais uma meia dúzia de filósofos aí que são muito conhecidos, 25, 30 mil reais por palestra, mas quem sabe um dia, né? A esperança é a última que morre, dizia uma velhinha com 115 anos, né? Bom, e aí ele diz assim, o homem é o único ser que nasce não pronto e vai se construindo, né? A cadeira, o computador nasce pronta e vai se deteriorando. Então a minha versão hoje, de já umas 8, né? De maio de 2019, é a última versão inédita minha. Eu nunca fui o que estou sendo agora. Ontem já não sou, hoje o que eu sou não sou mais o que eu era ontem. Estou me construindo, estou me fazendo. Da mesma forma, vocês, aos seus 20, 30 ou 40 anos que vocês têm agora. É a versão inédita, a gente vai se construindo,
seres humanos. Outro aspecto que eu gosto muito da ética, que se resume basicamente nisso. A ética é o cuidado do outro. E aqui você tem uma imagem que aparece socialites, modelos lindas, maravilhosas, bem vestidas, fazendo pose para fotos e completamente ignorando os aspectos do outro, da alteridade, que nós chamamos do rosto do outro. Então poderia ser um mendigo, poderia ser uma criança, poderia ser abandonada, poderia ser outros seres. Claro que está um pouco clarinho aqui, vocês têm uma ideia, né? Não, mas tá bom, deixa assim, professor, que não, acho que dá para ser. Então a ética, colegas, é ser responsável pelo outro, responder pelo outro e nunca instrumentalizar o outro. Nunca ver o outro, diz Kant, que é um pensador bastante enigmático da filosofia, mas essa frase é muito clara. Ele diz assim: é ver o outro nunca como meio, é ver o outro sempre como fim. Se eu ver o outro como meio, eu vou instrumentalizar, eu vou muitas vezes aliená-lo para os meus interesses, né? Mas tratar o outro, eu como professor, tratar o outro, que é o meu aluno, os meus colegas, como fim, como objetivo final, o médico, a enfermeira, tratando o outro, o paciente, não como instrumento para poder econômico, status. O político, né? Tratando o outro, o bem público, como fim último, não como meio. Então, ética é sempre ver o outro como objetivo final. É cuidar, é prestar atenção. Prestar atenção ao outro sempre é uma atitude ética. Exemplos, por exemplo, um psicólogo social fez uma experiência na USP há uns 7, 8 anos atrás, está no YouTube, que ele se vestiu de gari e fez uma experiência assim para ver se os seus colegas e os professores reconheciam. E ele chegou à conclusão de que, pelo uniforme, nem seus colegas reconheciam ele, que estava varrendo o pátio na frente do seu centro, nem os professores reconheceram, ao passar por ele, que por detrás do uniforme existia um ser humano. Um ser humano. E muitas vezes nós passamos pelas pessoas e não olhamos, se olhamos não vemos, se vemos não notamos, se não notamos nem percebemos que ali existe um ser. Geralmente as nossas auxiliares de limpeza, as nossas atendentes, elas são continuidade das vassouras, continuidade do balcão, porque nós passamos e absolutamente nem olhamos. Se olhamos não vemos, e se vemos nem prestamos atenção. Esse é uma falta de ética. Lembro do exemplo de uns colégios aí da Marista, em Porto Alegre, 2 anos atrás, e um colégio evangélico em Novo Hamburgo. Sabe o que eles fizeram? Inventaram, os professores, os orientadores, inventaram o dia do que se nada der certo. O dia que nada der certo, vocês acompanharam nas redes sociais, é o seguinte: se porventura não der certo passar em medicina, que é 99% dos alunos desses colégios particulares almejam, eles vêm vestidos característicos com alguém que na sociedade não deu certo. Aí eles vieram vestidos de quê? De empregadas domésticas. Eles vieram vestidos de atendentes do McDonald's. Vieram vestidos de professores. Vieram vestidos de cantores sertanejos e assim por diante. Como se o cantor sertanejo, o professor, a empregada doméstica, a atendente nas lojas não fosse um cidadão, pagasse impostos, não fosse um ser humano. Vê a ética desses colégios. E são religiosos, altamente cristãos, né? Todo mundo capaz de rezar o terço e ir na missa ainda, comungar todos os domingos. De que me adianta? Ética é prestar atenção. Ética é o cuidado do outro. E pegando a mesma ideia, eu gosto muito do Saramago, que ele tem o livro Ensaio sobre a Cegueira, e a primeira página ele traz essa frase magnífica, né?
Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. É isso que é ética. E muitas vezes hoje nós colocamos a vida no automático. O que é colocar a vida no automático? É fazer as coisas de uma forma autômata. É levantar, fazer a higiene, tomar o café, ir a um trabalho cansativo, voltar, almoçar, ao trabalho, dormir ou estudar. E não percebemos que a vida vai passando e não temos essa consciência dos mínimos detalhes da vida. Tem um escritor, poeta, músico argentino falecido, Facundo Cabral, que ele diz que o problema de hoje não é o estresse, não é o cansaço. Ele fala que o grande problema hoje, a nossa grande doença, é a distração. Nós andamos distraídos para aquilo que é mais essencial no ser humano, na vida. O que é mais essencial no ser humano, na vida? Somos nós mesmos. É a minha vida, é a minha mente, é o meu corpo. Como eu estou me sentindo. Isso é essencial. Perceber as coisas pequenas da vida. O sorriso de uma criança, a chuva, o vento, a brisa e o pôr do sol. Pergunto para vocês, alguém se encanta às vezes com o pôr do sol e para 30 segundos e contempla? Sim ou não? Levanta a mão quem faz isso. 7 pessoas fizeram. E as outras 70? O que estão fazendo esse horário no crepúsculo? Por que vocês não param um pouquinho? Ele é maravilhoso. A cada dia ele tem uma tonalização diferente de cores, de nuvens. Outro escritor maravilhoso da sociologia, em sua última entrevista, aquele das veias abertas da América Latina, Eduardo Galeano, ele falou assim: triste é morrer e não ver o crepúsculo jamais. Para ele, o crepúsculo, o fim do dia, o cair da noite, era o momento mais feliz da vida dele. Ele encontrava a razão de existir no crepúsculo. Ele encontrava a razão de ser, de viver. A felicidade dele era o anoitecer. E nós procuramos o que? Status, poder, uma vida, e esquecemos de quem? Esquecemos de nós mesmos. Temos que trabalhar, temos que correr. Vocês tiram tempo para vocês no dia, 5, 10, 15, 20 minutos, para o silêncio interior, para a contemplação, para a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não me confundo com o rezar o terço, ir na missa, ir no pastor, na igreja. Espiritualidade, você pode encontrar ela na poesia. A espiritualidade você pode encontrar numa música ambiental clássica. Espiritualidade você pode encontrar encontrando os teus amigos e tomando um chimarrão. Espiritualidade você pode encontrar com a tua família, com as pessoas que tu amas. Espiritualidade é muito mais abrangente, é estar com a natureza. Só que nós não temos tempo para a espiritualidade. Estamos seres cada vez mais ocos e vazios. Que pena que estamos formando esse tipo de gente. Que pena que estamos formando pessoas essencialmente pragmáticos, instrumentais e materialistas. Eu lembro muito da ética da minha mãe. Eu saí muito cedo, filho de colono pobre, 13º filho, nascido lá em Arroio do Tigre. Vim para cá falando Arroio do Tigre. Hoje está para derreter de tão quente. E as pessoas sempre me olhavam engraçado e disseram, opa, tem alguma coisa errada por aí, né? Depois eu comecei a me corrigir um pouco nos R's. Bom, e a minha mãe, eu saí de lá e fui, única maneira de estudar, ou era na época, 30 anos atrás, ir para o colégio agrícola que tinha em Sertão, em Frederico, ou era fazer colégio de padre. E eu, uma família muito religiosa, de rezar o terço toda noite de joelho, fui para o seminário, né, ser padre. Estudei o 2º grau, estudei a faculdade, mas quando chegou perto ali de botar a batina, daí não deu certo. Teve uns votos aí que eu não passei.
Voto de obediência eu passei, que eu sempre fui muito obediente, a mãe, o pai, né, apanhava um dia assim, outro também. Esse foi fácil. Voto de pobreza, então, olha, sempre fui pobre e continuo pobre, então foi fácil. Mas castidade, olha, fui reprovado nas provas e não deu certo. Levantei a batina, até hoje está levantada, e estou correndo até hoje. Bom, estou brincando. Então, voltando para casa, pensei assim, bom, sacerdote, faltava, estudei teologia, faltavam 2 anos, na verdade, para me formar. Eu pensei assim, não é minha praia, não é aquilo que eu gostaria mesmo. E sou professor desde então, estudei. E olha, gente, uma grande felicidade de fazer aquilo que eu faço. Sou muito feliz sendo professor e não deixe de ser um grande sacerdócio, né? Educar, ensinar e ser educado também por vocês. Aprenderam muito dos alunos, né? Nessa simbiose assim, de crescer juntos, né? Na lógica paulo-freiriana, de não há saber mais e saber menos, há saberes diferentes, nós aprendemos uns dos outros, né? Então, quando eu chegava em casa de férias, a minha mãe sempre me acolhia com aquele abraço fraternal e dizia assim, entra, querido filho, abraçava com emoção. Depois de 3, 4 meses, na época era difícil voltar para casa, não tinha dinheiro para ir de ônibus. E ela dizia assim, entra, mas não repara que a casa não está organizada. E era mentira da minha mãe. Ela tinha preparado a casa, ela tinha organizado a casa. Até hoje eu sinto o cheiro daquela cera que nós chamávamos antigamente, que não tem mais, cera cachopa, que era uma latinha assim, que cera que nós passávamos, de limpeza. E ela queria que eu percebesse o detalhe da espera dela, da saudade que ela tinha. Para mim, isso é um gesto ético, perceber o detalhe da vida. Da minha mãe, que eu tinha e não tenho mais. Aliás, eu gosto muito de uma palavra grega, que na verdade é uma palavrinha chamada assim, nostalgia. A palavra nostalgia, ela é uma palavra grega, a primeira palavra é nostai, que significa voltar para casa. E algia vem de algos, que é dor. Então a palavra nostalgia é sempre aquela saudade doída, que a gente tem daquilo que tinha o pai, a mãe, a morada antiga, e não tem mais. Para aqueles que têm mãe e pai ainda, é um gesto muito maravilhoso. Hoje, antes de dormir, ligar para eles e dizer assim, eu amo muito vocês, eu gosto muito de vocês, porque eles estão esperando isso. Quem é filho, quem é mãe, quem é pai sabe disso. E eu curti minha mãe até os últimos dias da minha vida. Sabia que ela estava doentinha, ia partir. É um gesto ético, estar com as pessoas. Quando a gente tem mãe viva, a gente sempre tem uma casa para voltar. Sempre tem uma casa para voltar. E ao chegar com um problema em casa, a mãe já olha a alma da gente e diz assim, o que aconteceu contigo? Tu tá diferente. Brigou de novo com a mulher. Ela dizia para mim, sim, mãe. Tá mal. E agora minha mãe faltou, foi embora, não sei para onde. Para o transcendente, sei lá, para o infinito. Não tem mais casa para onde ir. E voltar para minha casa antiga, lá onde me criei, é uma das maiores dores. Que me passa tudo na cabeça, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, os brinquedos antigos que eu brincava, e não tenho mais. Agora só me resta eu. E a dor de viver. Gesto ético. Não chore, por favor, que isso? Dá um respiro fundo. Isso é ética. Não esqueça, eu gosto de vocês porque está todo mundo anotando. Peraí, professor, fala mais devagar que eu deixo anotar essa ideia. Ninguém anota nada, Marquesão. No meu tempo de graduação, o professor falava, todo mundo anotava alguma coisa. Mestrado, doutorado, todo mundo anotava. Hoje a gente dá aulas nossos. Vocês são super gênios. Não sei. Vocês guardam onde o conhecimento de vocês? Eu tinha meus cadernos antigos até agora, né, cara? Tudo anotado. E agora a gente dá aula assim, Platão, Aristóteles, eu vou dar daimonia.
que geração, coitados. A gente é tão bobo. Bom, alguns já estão terminando, para abrir. Lições da filosofia para uma vida boa. O que eu acredito, na verdade, então, está aqui. Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra bonita. Autoconhecer-se. Quem é você? De onde vim? Para onde vem? E esse cara aqui é o pai da filosofia, chamado Sócrates. E ele tem mensagens bonitas, claro, tudo que a gente conhece desse pensador aqui, ele teria dificuldades hoje em dia se ele fosse professor. Primeiro, ele não teria currículo Lattes, porque na época dele ele não escreveu nada. Artigos A1 e A2, que são para as divindades, ele também não teria. Tudo que conhecemos do Sócrates é intermédio pelos seus discípulos, na verdade, por Platão, por Xenofonte, e por aquele que também não gostava dele, que era um poeta que escreveu As Nuvens, o Aristófanes, né, que escreveu, ridicularizando, na verdade, esse pensador. Muito feio fisicamente, mas considerado uma das pessoas mais sábias da antiguidade. E quando a gente diz sábias, a gente não está falando conhecimento. Ter conhecimento é uma coisa e ter sabedoria é outra. Eu conheço muitas pessoas que têm conhecimento, mas não são sábias. As pessoas sábias, ela independe desse conhecimento acadêmico. E a filosofia, que palavra bonita, é filosofon. Filon significa amigo, amante, aquele que se aproxima do quê? Da Sofia. O que é a Sofia? Sabedoria. Então, o filósofo não é aquele que é sábio. Filósofo é aquele que está buscando, que está construindo, que está caminhando em direção à sabedoria. Que, na verdade, somos quem? Todos nós, que estamos galgando, construindo para sermos melhores. Uma frase muito bonita que ele escreveu assim, pegou de um oráculo de Delfos, que era um templo da época, e ele filosofou a partir disso. Conhece-te a ti mesmo. Professor, de onde vem a felicidade? Vem de fora? Vem dos carros? Vem das casas novas? Vem dos romances que nós vamos atrás? Não confundo felicidade com bem-estar. Bem-estar. Não confundo felicidade com alegria. Não confundo felicidade com uma viagem a Gramado, Canela, na praia, em Paris. Agora incendiou Notre Dame. Eu nunca vi que todos os meus amigos postaram foto lá. Eu estive aqui em Paris. E eu disse, eu também, eu estive aqui em Restinga Seca. Atende que a gente grita pra ela. Eu estou ao vivo aqui transmitindo. Ainda bem que eu desliguei. Ela não te segue no Facebook. Me segue tudo. Sabe a senha, tudo. É uma coisa que só das mulheres, né? Elas sabem que fazem um check-up. Perfeito. Aí uma menina botou uma resposta de uma prova, só sei que nada sei. Aí eu disse assim, coloquei embaixo, eu sei que nada sabe, por isso que eu dou zero. Não, estou brincando. Pelo menos eu dei o meio certo, porque ela lembrou de uma frase só. Eu não vou passar aqui tempo alongando, mas esse cara é fantástico. Outro pensador que eu gosto muito é Aristóteles. Aristóteles, ele trabalhou o conceito de felicidade, só que ele não falava felicidade porque os gregos não falavam português, eles falavam grego. Eles tinham o conceito de eudaimonia. Eudaimonia é você encontrar o seu lugar natural, que você nasceu para fazer aquilo e fazer bem feito, e fazer com excelência. Então a palavra eudaimonia, ela é traduzida para nós hoje como excelência, como desabrochar. Por exemplo, onde o jogador Romário, ele era eudaimônico e era feliz? Você lembra do Romário, aquele jogador? Onde ele era eudaimônico? Alguém chuta? Onde? Ele nasceu para quê? No futebol, no campo, sendo um excelente zagueiro. Sim ou não? Não, né? O Romário é um excelente meio-campista, corria, distribuía. Também não.
onde o Romário era eudaimônico, dentro da pequena área, fazendo chute, fazendo gol lá, de ponta, ali. Ele nasceu para isso, e não nasceu para ser político. Cada um na sua praia. Onde o Alexandre Frota nasceu para ser feliz? Não responde. Não era feliz. Onde o professor Djalma nasceu para ser feliz? Naquilo que ele faz. Onde o professor Marquesan, as professoras que estão aqui, os profissionais que estão aqui, nasceram para quê? Cálculo, números. Vocês vibram cada vez que vocês chegam no final do balanço, vou chutar aqui, né? E dá certo, vocês chegaram. Ou não? Vocês têm, porventura, alguém aqui que não tem empatia com aquilo que está trabalhando? Mude, urgentemente, ainda há tempo de ser feliz. Gosto de números, de cálculos, prazer, sabor. É isso que eu daimonia. E diz Aristóteles, a felicidade, ela não é em momentos fugazes. Ele diz que, olha, você já viu essa frase? Uma andorinha sozinha não faz verão. É uma frase aristotélica. Ele diz assim como um dia de verão, uma andorinha sozinha um dia de verão não faz verão, assim um dia de momentos de prazer não pode ser considerado dias felizes. Então, para a filosofia aristotélica, felicidade é um processo lento, gradativo, objetivo, né, e duradouro, para uma vida toda. Não pense em encontrar a felicidade agora, assim, tipo assim, em algum momento. Não, é uma construção. E disse Sócrates, que era um legista grego, talvez nós consigamos mensurar se o homem ou a mulher foi feliz apenas no fim da sua existência. E olhar para trás e dizer, eu fui feliz em todos os atos da minha vida. Ou aquilo que diz Nietzsche, no A Livre Eterno Retorno. Se você tivesse a possibilidade de voltar a ser jovem, criança, você faria tudo igual do jeito que você fez ou não? Se você mudar muito na tua trajetória, na tua vida, e querer mudar muito a tua vida, é porque você não teve uma vida feliz. Se você disser assim, eu gostaria de voltar na minha vida e ter a mesma existência que eu tive, logo você será. E foi o daimônico feliz. Há outros, a escola estoica, a gente aprende que Sêneca era romano e eles ensinavam uma palavra muito simples, que é a frugalidade, que é uma vida simples. Precisamos de muita quinquilharia para vender, para comprar, para vender, para viver. E eu faço essa semelhança com o nosso ex-presidente uruguaio. Aliás, o povo uruguaio é um povo querido, é um país amado. As pessoas não têm tantas desigualdades. E ele diz assim, o cara que ficou 15 anos preso e 8 anos em uma solitária, numa sala 2 portões escura. Os maiores presidentes, as maiores lideranças do mundo hoje, o maior exemplo. O que ele tem na vida? Uma chácara de 3, 4 hectares, uma casa super simples. Não sei se alguém conhece, visitou lá. Uma cadela cega que acabou de morrer. Uma biblioteca e um Fusca Azul 76, que ele não vende por nada. E ele fala assim, eu não sou pobre, eu sou sóbrio, sou consciente, eu sou leve de todo que é tipo de quinquilharia. Vivo com o que é justo para que as coisas não me roubem aquilo que é mais essencial em mim. A liberdade. A essência da felicidade é ser homens e mulheres livres. Livres de tudo aquilo que te aprisiona. Você pode se aprisionar num sapato, ou qualquer objeto, numa casa, numa profissão. Liberdade, simplicidade de vida.
E eu falo isso para vocês, uma tentativa de, não apenas para vocês, para mim, viver uma vida simples. Os estoicos aprendemos também da filosofia, viver o momento presente. Olha que novidade, professor, eu não sabia disso. Claro que sabia, mas a gente não entende muito bem. Tem gente que vive muito no passado. Geralmente que as pessoas que vivem muito no passado já envelheceram. Tem gente que envelheceu com 20 anos já. Tem gente que projeta muito para o futuro. Preciso fazer 5 disciplinas para me formar urgentemente, sair da universidade, começar a trabalhar para ser feliz. Aí depois tu encontra o aluno, começou a trabalhar. E aí, encontrou a felicidade? Ainda não. Tem que casar. Eu digo assim, para não ser feliz mesmo. Eu já desliguei aqui. Mas assim, quando eu tiver meu primeiro filho, quando eu me aposentar, daí sim, aí eu vou tirar tempo para me pescar, jogar bote, viajar. Vai ser legal. Só que tem um detalhe, a aposentadoria é o quê? É o finish, é a final da vida. Falta bem pouquinho para a gente ir embora. E aí dá um AVC, nem está lá por 50, 40 já está dando, as pessoas estão trabalhando demais, estão morrendo de não trabalhar, que preocupação. Eu discordo completamente daquilo que o colega falou aqui, nada contra, nós poderíamos discutir isso longamente, eu e o professor que falou antes ali. É você se encontrar, o quê? Me encontrar trabalhando, de madrugada, de manhã cedo? Tchê, você tá louco. Vocês querem isso para vida de vocês? Você tá então, bom emprego. Para chegar no final da vida e morrer com 30, 40 anos. Parabéns para vocês. Não conheço o senhor, poderíamos discutir longamente. Eu falaria isso para ele. Você pode ser rico, poderoso, ter status, mas você não é uma pessoa sábia. Sabedoria requer reflexão. Vamos trabalhar. Trabalha então. Trabalha. Diga aí. Professor, você não vai trabalhar, o sistema não vai para frente. Foda-se o sistema. O capitalismo não vai para frente. E aí? O capitalismo vai continuar com vocês, vocês. Já estou terminando. Viver uma melhor. Mas daí dá um piripaco, de já fica tudo torto. Fraudão, usando. E aí a mulher chorando, porque ela é mais nova, chorando dessa maneira no hospital. Cuidando, ver se não tem alguém já para casar depois. Tu acha o quê? Tu acha que as mulheres vão ficar aí viúva que morre? E aí chega o pastor e o padre diz assim, calma, Djalma, que o melhor ainda está por vir. Vai merda! E se não tiver outro lado lá, se existir só o som tranquilo, e aí? Vocês estão percebendo que a gente vai adiando e para amanhã, algo que não existe o agora, se alguém não é feliz agora, nesse momento, esqueça o amanhã, porque amanhã vai ser pior que hoje. Último exemplo, já estou terminando. Não espere pelo epitáfio. Eu sempre digo essa frase bonita. Epitáfio é aquela frase que a gente bota no túmulo. Aqui jaz fulano de tal. Eu, inclusive, já estou me preparando. Já fiz meu túmulo. Sim, é uma coisa mais natural, para não dar incômodo para a mulher, no dia do casamento. Já estou pensando em outro casamento. Desculpa, claro. Você vai dizer assim, o professor está casado ainda. 20 anos, né? Assim, altamente caridosa, né? A gente vira irmão, né? A gente dorme de conchinha. Só quem é casado, 20 anos sabe disso. Quando a gente enxerga a mulher com aquelas pantufas, com aquele pijama de bolinha, e aquela camiseta, bem de candidato a vereador de 1986, e ela enxerga a gente com aquelas cuecas mais frouxas possível, ela diz assim, meu Deus do céu, onde é que foi amarrar
meu bonde. Não esperar pelo epitáfio significa assim, então tá, já comprei o caixão, vou todo ano lá medir para ver se cai por dentro ainda. E botei lá na minha lata de lá, aqui jaz Djalma Cremonese, um gordinho feliz que comeu o que quis. Mas gordinho era risada, gostava. Eu tinha uma tia solteirona que escreveu diferente, ela tentou ser freira, não deu certo. Ela tentou casar também, virou, aí esqueceu de todo mundo e fez o túmulo dela e botou assim, devolvida sem uso. Eu botei embaixo, ela escrevia assim, bem feito, se ninguém comeu, a terra comeu. Meus queridos, se a nossa voz adiantou para a gente viver um pouco, refletir um pouco, eu quero agradecer a vocês. Tem 3 maneiras de agradecer que eu tenho anotado aqui, que São Tomás de Aquino, que é um escritor, ele fala assim, que o primeiro agradecimento sempre é mais racional, ele é mais dito pelos anglo-saxões, os ingleses, os alemães dizem Dankeschön, thank you, para agradecer que é racional. Os latinos, eles agradecem assim, meio que dão graça, dizendo assim, grazie, que mais? O espanhol, grazie, merci, o italiano diz, o espanhol de graça, mas para mim, o mais profundo forma de agradecimento é quem diz, não é piada, é verdade, é o português, que ele diz assim, meu muito obrigado. Significa assim que a gente sai aqui com um vínculo significa assim, talvez um dia na vida a gente possa se encontrar, que a gente possa dizer assim, se encontrar na rua, oi professor, como é que está? Eu fui assistir a palestra do senhor. A gente pode manter vínculo de amizade nas redes sociais, na própria universidade. Então, gostaria muito nesse momento de dizer para vocês assim, o carinho de vocês, o olhar de vocês, meu muito obrigado. Agora teremos espaço para perguntas. Isso. Já? Só para avaliar, vou perguntar. Casamento do casamento. Você sabia do tempo aí? Como descasar? Não, comentaste agora sobre essa do morrer de trabalhar. E o Leandro Carnal, eu sei dos vídeos dele, ele diz assim, esse é o único suicídio ético, em que a sociedade simplesmente aceita e as pessoas se vangloriam. Hoje eu morri de trabalhar. Tomara que assim continue. E a pessoa pensa assim. Mas aí chega um ponto em que talvez tenha uma virada. A tua chegada para esse conteúdo, essa temática, essa busca por essas leituras, teve uma virada, teve um momento? Teve. Muito bom questionamento, professor Marquesa. Eu, particularmente, senti, a partir dos 24, 25 anos, entrei nessa vida acadêmica. Fui professor, 2, 3 colégios, universidades, e sempre teve muito, né? Desde uma pobreza muito grande, assim, material, uma ânsia de estudar. Eu, particularmente, assim, dos 25 até os 35, até os 38, eu fiz o meu mestrado, igual. Não tinha bolsa naquela época, assim como não vai ter bolsa nenhuma mais a partir de hoje. Sério? Hoje saiu cancelamento de mestrado, doutorado, não vai ter mais tipo de bolsa. Mas é possível ainda fazer o mestrado, doutorado. Eu fiz sem bolsa nenhuma. Mestrado e doutorado. E depois eu sempre trabalhei em universidades comunitárias. Trabalhei na Unicruz, trabalhei na Papas, na antiga FIC, que hoje é UFR, né? Comecei ali, em Santana, e trabalhei 11 anos na Unigi. E aí entra aquilo que o Marquesa coloca. Eu tive um colapso emocional, existencial. Chegou um momento, quando eu fiz o doutorado, dando aula, pesquisando, e me preparando também para um concurso público, fazem 13 anos que eu tive um colapso emocional. Eu estava numa noite tranquila e eu acordei sobressaltado, com uma dor no peito terrível, uma ânsia de vômito,
diarreia, sudorese, uma palpitação, sufoco, mal respirados, pronto, e fui. Sério, é uma questão assim, física, orgânica. Cheguei no final da minha vida, pensei que ele dorme, e fomos para a produção toda, esse problema me levou, e felizmente eu não tive uma lesão física. E é tudo que nós chamamos de ansiedade crônica, nós chamamos de síndrome de pânico. Não sei se alguém já sabe, na família, já viveu isso. Essa teoria do cagaço, tem gente que não tem essa sorte, professor? Tem gente que não tem essa sorte da teoria do cagaço. Porque eu tive mais um exemplo de uma pessoa com 53 anos. Como se chama essa cabeça? Aneurisma, né? Pessoas que estão morrendo de verdade, não estou brincando aqui com você. Estão morrendo aos 40 anos, tentando trabalhar. Estão morrendo, tem um livro, tá? As pessoas estão morrendo, tentando trabalhar. E aí eu perguntei se esse cagaço, que foi casualmente, no meu caso, assim, foi emocional, espera aí, que acho que aos 40, hoje eu estou com 50 anos, mas foi, eu estava com 38 anos, 40 anos por aí. Eu disse, olha, uma coisa está errada na minha vida. Professor, poder, status, riqueza, claro, vou fazer tudo, mas mudei completamente o meu ritmo de vida. Comecei a dar valor a pequenas coisas que antes eu passei desses 25 até os 40, quase batido. É uma idade que vocês estão assim, ó, trabalho, baixar a cabeça, estudar, passar a noite, quase que se encontrar. Eu tinha que dizer para o professor ali, para o colega, sabe com quem você tem que se encontrar? Não com a noite, com o dia, se encontrar consigo mesmo. Foi um pouco aquilo que aconteceu comigo. Eu me encontrei comigo mesmo, disse, opa, o que eu passei a fazer? Andar descalço, caminhar, fazer